O homem moderno. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Irrealizado, porque fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror, qual se aquele fosse uma nova medusa que Perseu e apenas ele venceu, somente porque a fez contemplar-se no escudo espelhado que lhe dera Atena. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida, que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Nesse sentido, o ego que vive e reincide nos conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando-se dos seus resíduos emergentes. O homem vive na área das percepções concretas e, ao mesmo tempo, das abstratas. A cultura da arte faz que ele se porte, ora como observador. Aí que já vai voltar. A cultura da arte faz que ele se porte, ora como observador, ora como observado, e ainda o observador que se observa a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimentos que possa conduzir, senhor da sua realidade, dos seus atos. Sua meta é poder sair da agitação na qual se desgoverna para observar-se à distância, evitando sofrimento macerador. A este ato chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observa os acontecimentos sem os sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz no espírito para o exterior das formas e da emoção. A reflexão constitui um admirável instrumento para o logro, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humanos. Jogado em um mundo exterior agressivo, na qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando, apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mais pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males.
Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes são regras que vão ficando esquecidas a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Os interesses competitivos postos em jogo, a aflição por vencer os outros, o sobrepor-se às demais pessoas desarticularam as propostas da vitória do homem sobre si mesmo, da sua realização interior, da sua harmonia diante dos problemas que enfrenta. As linhas do comportamento alteradas, induzindo ao exterior, devem agora ser revisadas, sugerindo a conduta para o conhecimento dos valores reais, a descoberta do sentido ético da existência, a busca da sua imortalidade. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros, em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo desde já, empenhado no programa de sua conscientização espiritual. Nele se incuspirá, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Eita! Bom, eu vou então colocar aqui uma reflexão sobre esse texto, né, o homem moderno, que é esse aspecto que pela vida moderna acaba que a gente não se analisa, a gente acaba não tendo tempo ou não querendo, né, usar o tempo para nos analisarmos. E aí a gente acaba que vai criando os nossos mundos mentais, alternativos, da imaginação, a gente vai se perdendo nesse mundo. E acaba que a gente não analisa o nosso ser real. Então vai caindo em várias ilusões, inclusive trabalhos que não fazem, né, que não tem um real benefício espiritual. Esse final de semana eu li uma frase de algo que eu estava assistindo que eu fiquei bastante pensativo, que diz que a maior inutilidade é trabalhar eficientemente por aquilo que não necessita ser feito, né? Então, às vezes, a gente coloca atenção em coisas que não são necessárias e coloca tanta energia, procura fazer bem feito, mas o que realmente necessita, ali os aspectos espirituais, a gente vai delegando. Então, né, pela minha compreensão aqui do homem moderno, ela coloca muito esse aspecto aqui, né? É um dos aspectos que ela coloca. Essa parte que está bem aqui sendo transmitida, a gente pensa muito a competitividade em relação ao próximo. Então, a gente acaba fazendo muitas comparações. E ela nos traz a competitividade em relação a nós mesmos, mas não de uma forma não saudável, mas de uma forma para buscar harmonia, realização interior, da gente se perceber, da gente começar, nos ter como meta, não de forma egoística, mas de uma forma consciente, lúcida, onde a gente começa a se perceber, a gente vai se olhando e vai buscando cada dia se superar em determinadas formas de vida, em determinados comportamentos. Então, eu acho muito interessante, tem outro livro também que ela fala sobre essa competitividade com nós mesmos, mas nesse processo, quantas vezes a gente joga isso para fora,
e vai buscando comparações que são totalmente irreais, porque as pessoas têm vidas tão diferentes, são trazidas para esse planeta para vivenciar experiências que só são delas. Então, eu gosto muito dessa possibilidade da gente se perceber a cada dia. Eu achei interessante. Ah, quem vai falar? Quem vai falar? Bom, que eu achei interessante isso aqui, ó. Evita, logo no início, evita a reflexão esclarecedora que pode desalgemar dos problemas e permanece em contínua tentativa de negar-se. Ele faz isso em virtude do desconhecimento, da ignorância. Por isso que ele evita as reflexões esclarecedoras. Ele nega, não é que ele nega, ele não conhece. Veja só, nossos primórdios, a gente não tinha esse conhecimento. Depois vem a psiquiatria, a psicologia e muitas vias por aí para a pessoa ter essa reflexão sobre ele mesmo e se descobrir, né? E também existe uma coisa que ele fala aqui, e ele fala que essa acumulação de coisas que o Ismael acabou de falar aí, da inutilidade e tudo mais, e ele fala aqui, e ela também fala aqui, mas pelo receio de possuir de formas insuficientes, a pessoa se trabalhando, fica com medo de perder, ela fala, acumula coisas e valores, mas no intuito de que perder, de passar privação no futuro. Aí vem Jesus com a sabedoria dele. Olha os pássaros do campo, ele não semeia, eles não plantam e tal. É isso aí, justamente para quebrar essa aura que a pessoa cria, né, de acumulação, pensando no futuro que vai fazer falta a ela, é isso só. Eu acho interessante a colocação que foi dada, assim, do observar a si mesmo, né, e é ser o observador do observador, né, e a gente olha assim, me veio muito aquela música lá do Almir Sater, né, que já chorei muito porque vivi demais e tal, isso aquilo. É aquela coisa da pessoa sentar, né, os antigos, né, sentarem, ficar olhando o tempo e verem o tempo, né, aquela coisa daqueles que sabem ver o tempo, né, que se o jacaré vai para o lado direito, vai chover, se o jacaré vai para o lado esquerdo, não vai chover. As pessoas pararem porque isso demanda tempo, né, e a gente se envolve com tanto trabalho, com tanta coisa do dia a dia, de trabalhar demais, e vai se perdendo, né? E, de repente, quando chega numa certa faixa etária, principalmente nessa questão da aposentadoria, né? Dá eu estou nessa fase e eu estou vendo muitas pessoas se aposentando, né? E a angústia da aposentadoria, das pessoas virarem e falar assim, o que eu vou fazer depois? E esse o que eu vou fazer depois é estranho, porque parar para observar, né? E se observar também, e descobrir quem eu sou, o que eu gosto, como eu sou, né? Quais são as minhas possibilidades, quais não são, quais são os meus limites, quais não são, observar-se, né? E aí sim, se colocar como um objeto de observação para poder, né, realmente, sei lá, poder absorver essas ideias cristãs de Jesus, de tudo, porque eu vejo isso também. A gente depois fica com tanto medo, né, de se olhar, de se perceber. Isso que a Diva acabou de falar aí é muito interessante. Isso que é o ser integral, como ela fala aqui no final. Ser integral, destituído do medo da vida e da morte. Olha só que coisa legal. Da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Por isso que eu gosto muito desse grupo, porque esse grupo aqui, se tu falar dentro dessa definição, nós somos seres integrais.
integrais. Só que a gente tem que aperfeiçoar mais ainda os nossos conhecimentos, a nossa percepção do mundo extrasensorial. É só isso. Pegando esse gancho da diva aí, um caminho que ela tem agora de pegar isso tudo e ampliar, né? Esse conhecimento eu estou fazendo. Eu, quando me aposentei, eu já tinha esse objetivo desde muitos anos, sabe? Que vinha aquelas, como eu falei, vinha puxão de orelha, mas eu tinha que sobrepujar ao próximo, aquela coisa de trabalho que a gente já sabe, né? E aí, quando eu me aposentei, foi a oportunidade que eu tive de, de deixar essa coisa de lado e me focar no homem integral, como agora a Diva lá na frente vai se focar na mulher integral, né? É claro, é só isso. E, como o Djaí fala, né, pegando esse gancho que a Diva ela apresentou do se conhecer, esse autoconhecimento, eu me lembrei teve uma época, bem quando eu estava na graduação, eu gostava muito da Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha. Ela foi um espírito que eu gostei muito do livro dela, que é a História de uma Alma. E aí depois eu li a biografia dela. E quando ela desencarnou, muito jovem, ela desencarnou, ainda ali no começo dos seus 20 anos, e foram pegar um texto que ela tinha feito com relação à confissão dela. Então, assim, quando lê a autobiografia dela, né, ela tinha que seus 18 anos, seus 19 anos, a gente vê o quão profundo ela tinha uma visão de si mesma, como que ela refletia em vários detalhes relacionados à vida dela. E quando ela desencarnou, viram ali o papelzinho que ela tinha a sua confissão, né, seria mais uma confissão que ela teria. E aí, né, o pessoal foi e expôs a confissão dela. E eram umas coisas tão pequenas, do tipo assim, que ela sentiu um perfume e ela desejou ter um perfume daquele também. Eram questões assim que você fala assim, gente, o que é isso? Mas ela passa aquele vigiar o pensamento que está ali. Ela está com uma introspecção, né? Ela está inspecionando o seu aspecto interno em pequenas questões, e à medida que o ser ele vai evoluindo, mais e mais essa introspecção, estar atento ao seu interior é cada vez mais e mais forte, né? Eles até falam que a liberdade é o constante vigiar-se. Então era esse o ponto que eu queria colocar com relação ao que a Diva colocou, né, desse autoconhecer-se. Eu também queria só colocar uma reflexão que a Uina colocou sobre essa competição consigo mesmo, né, mas a competição saudável, no sentido de estar sempre buscando se melhorar, sempre buscando ali como que pode crescer e se aperfeiçoar mais, né, mas ali consigo mesmo no seu interior. E aí eu me lembrei do Aikido. O Aikido, ela é uma arte marcial muito interessante, porque não tem a luta, né, como tem o Karatê, como tem outras que um tenta vencer o outro, o Aikido ele não tem. Então, ele não vai ter ali o aspecto daqueles trabalhos em que um fica contra o outro para um vencer o outro. Então, todo o trabalho do Aikido ele é colaborativo. Então, aqueles que estão na frente, o papel dele é ajudar aqueles que estão atrás. E todo o aspecto do Aikido, ele sempre buscar se melhorar mais ainda. É como que ele vai se melhorar e é com a ajuda dos outros que ele vai se melhorar. E eles têm uma frase que é assim, né? Como lá não tem competição, aí a frase é assim: quem é que ganha quando não se está competindo? Então era isso que eu queria também colocar aí de reflexão com o que a Uina colocou. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos, é a questão 919. Esse capítulo chama Perfeição Moral. Aí é o conhecimento de si mesmo.
é atribuído essas respostas a Santo Agostinho. Aí perguntam, né, a Santo Agostinho, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E aí ele responde, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele pergunta, e qual o meio de conseguir isso? Aí ele responde, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se alguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E aí ele continua, é bem grande esse texto, ele vale a pena ser lido. Então eu acho tão bonito que ele fala isso. A gente, quando se coloca no caminho de se conhecer e de se buscar, Deus nos ampara também nesse conhecimento de nós mesmos. Então, além dele trazer uma proposta, né, de como fazer isso, que ele vivenciou na vida dele, que pode ajudar quantos de nós, ele também deixa essa mensagem tão bonita, crede-me, Deus o assistiria. É sobre isso que a Wina está falando, sobre se lembrar, né, que ela leu, né, se lembrar do que foi feito durante o dia. Em CAF, o grupo que eu, a Fernanda, a Diva já fizemos parte há alguns anos, tem um exercício que chama exame retrospectivo. No final do dia, na hora que se deita mesmo, na cama já, você fazer toda essa lembrança e meio que tirar as emoções, né? Tirar a parte, você rememora de trás para frente, assim, tudo. E aí, se você chegar a alguma memória, você ainda se exalta porque aconteceu alguma situação, aí você refaz o exercício até você passar por todo esse exame retrospectivo com uma sensação de leveza, sem estar, né, carregando ali nenhuma uma raiva, nenhuma emoção mais forte. E eles falam que esse exercício, quando ensinaram pra gente, que é justamente para a hora, né, do desencarne, que, como tem vários relatos, né, das pessoas que fazem a passagem antes de fazer, conforme, né, a morte, tem a possibilidade de fazer esse retrospecto. Então é um exercício já de treinamento para esse momento. Quando você começou a ler, eu achei que ele ia falar para aprender a se relacionar com o outro, né? E no final, assim, ele fala, conhece-te a ti mesmo, mas no final da frase ele fala, vê se alguém ficou com alguma mágoa, alguma coisa. Então, assim, inserido aí nesse texto está a relação com o outro. Se a gente conseguiu chegar ao final do dia fazendo esse exame e perceber que a gente conseguiu se relacionar bem, que a gente conseguiu manter um equilíbrio, né? Porque eu vejo que o maior exercício, além desse de conhecer a nós mesmos, né? E a gente vai conhecer, nos conhecermos a nós mesmos através do outro, do olhar do outro, né? Do que a gente provocou no outro ou que a gente foi provocado, né? Então é essa minha visão aí. Obrigada. Ontem a gente estava conversando, eu, minha irmã e a Diva, a respeito da criação de filhos e tudo, e uma coisa fundamental seria realmente a gente, né, focar-se
a educação, a formação das crianças para esse olhar, né, do mundo para o mundo externo, mas não nesse viés materialista de ir para shopping e tudo, mas as crianças começarem a perceber e sentir a natureza, sentir a presença, né, do pássaro, das aves, da água, do ar, porque o mundo está fugindo, né? Está saindo muito, não o mundo todo, né? Tem pessoas que se preocupam com isso, que curtem, mas um exercício que seria facilitador para a gente chegar na fase adulta com essa consciência seria trabalhar isso nas crianças, né? Perceber o outro, perceber como que eu trato as pessoas e como que eu sempre percebo o meu contato no mundo, né? Através dos sentimentos e tudo mais. Essa percepção da gente no mundo e sentindo essas coisas, né? Porque é mais fácil depois para a gente encontrar caminhos mais de melhoria, né? De melhoria para a gente mesmo na fase adulta, eu acho. Tudo começa lá embaixo e a gente tem que começar a mudar, né? O olhar, eu acho. É só lembrando isso que a Fernanda está falando. Ontem a gente vai num abrigo, né? E foi um almoço lá de Natal e tal. E aí a gente levou frutas. E de repente eu me vi conversando com as crianças sobre o cheiro das frutas. Como eu estou com essa questão visual, outras percepções estão assim, começando a ser trabalhada, vamos dizer assim. É bem iniciozinho mesmo, né? E tinha pera não, pêssego, maçã, uva, e as crianças todas pequenininhas, em torno de 3 anos e pouco. E aí a gente pegou o pêssego e eles, né, querendo comer, eles comem bastante frutas, e a gente sentei e fiquei assim, olha o cheiro do pêssego. E todos os pequenininhos, assim, 3, 4, 5 anos, cheirando o pêssego. Aí depois eu olho o cheiro da maçã. E aí eu falei assim, gente, como a gente foi perdendo isso que a Fernanda está falando. E como o Ismael falou da Santa Teresa, o perfume, né? A gente também vai perdendo tudo isso. Coisas pequenininhas que a gente vai perdendo de percepção, que a gente vai passando pela vida. E foi tão interessante, porque os pequititinhos olhavam, cheiravam o pêssego e fazia aquela carinha, sabe, de cheirando o pêssego, cheirando a maçã. Aí veio a outra moça, olha, a uva também tem cheiro, mas tem que abrir a uva. Essas percepções que o mundo moderno vai fazendo a gente perder e que são coisas, os cheiros de frutas, de tudo. A gente tem o cheiro do chocolate, do bolo, o cheiro, né, do cookie, cheiros produzidos, né? E a gente vai perdendo essas coisas, às vezes, do cheirinho da natureza.